Nessa parte, falaremos sobre efeitos aninhados. Dessa forma, o nosso objetivo com essa aula é mostrar as diferenças entre efeitos de classificação cruzada e efeitos aninhados, com foco em demonstrar como esse conhecimento pode ajudar a gente a trabalhar com TQLs. Para a gente entender o que é efeito aninhado, vamos pensar as diferenças que existem entre efeitos de classificação cruzada e efeitos de classificação aninhada. A diferença básica, principal, é que no efeito de classificação cruzada, todas as classes de um efeito, seja um tratamento, um controle local, um fator, são combinadas com todas as classes de outro efeito. Já nos efeitos de classificação aninhada, eu tenho um efeito que está dentro do outro. Então, o que está dentro eu vou chamar de dentro mesmo para facilitar. E o que não está eu vou chamar de fora aqui, simplesmente para facilitar o entendimento. Então, cada classe do efeito fora é combinada com algumas classes do efeito dentro. Mas cada classe do efeito dentro é combinada com apenas uma classe do efeito fora. Eu acho que essa figura vai ajudar a gente bastante a entender o que seria o efeito aninhado. Primeiro, vamos tentar usar ela para ver como se fosse um modelo de classificação cruzada. Vamos supor que aqui, essa matriz 1, que eu cruzei com o cachaço 1, ó. Então o cachaço 1 com a matriz 1 gerou um monte de leitõezinhos, com a matriz 2 gerou outros leitõezinhos, com reticências aqui, ó. E assim vai, até com a matriz J. Só que um ano eu cruzei com algumas matrizes, e enquanto as outras matrizes eu estava cruzando com outro cachaço, cachaço 2, e até o cachaço I. E aí eu fui fazendo um rodízio em vários anos até que eu consegui cruzar todos os cachaços com todas as matrizes. Aí, nesse caso, nos leitões, além do... O que eu vou ter? Vou ter o efeito genético do cachaço, vou ter o efeito da genética da matriz e vou ter desvio de segregação mendeliana nos leitões, mais as variações residuais no desempenho desses leitões. Então, eu poderia tentar separar esses efeitos. E a classificação cruzada, porque eu vou ter cruzado no final de vários anos, combinando cada ano, cruzando alguns cachaços com alguma matriz, eu vou ter cruzado todos os cachaços com todas as matrizes. Então, isso seria a classificação cruzada. Eu teria precisão tanto na estimativa de valores para os cachaços quanto das matrizes. Isso é feito? Não, porque senão gastaria um grande número de anos para sair com o resultado desse experimento e depois eu nem me ajudaria tanto assim. Às vezes os cachaços já estariam velhos para aproveitar eles, né? Então o que eu faço na verdade? Eu cruzo cada cachaço com um grande número de matrizes. Essa matriz 1 aqui não é mais a 1, é a J mais 1, ó. J mais 1, porque foi todas as matrizes desse aqui já foi para uma outra matriz, ó, que é o que? Ou poderia ser 1 dentro do que? Do cachaço 2, ó. 2 dentro do cachaço 2. Então essa seria a matriz 1 dentro do cachaço 1, que não é a mesma matriz 1 dentro do cachaço 2. Então eu tenho um número de matrizes J vezes I, se for balanceado, enquanto de cachaça eu só tenho um número I. E de leitões, se fosse balanceado, obviamente vai ser difícil nascer sempre o mesmo número de leitões, seria IJK. Então, claro que vai ocorrer na prática desbalanceamento, mas basicamente para a gente entender essa modelagem, você não vai ter cada matriz, ó, ela só vai ser acasalada com um único reprodutor e vai ter suas repetições, porque ela tem mais de um leitão. Agora, o reprodutor ele é acasalado com várias matrizes, por causa de aproveitar a eficiência reprodutiva que a gente tem maior dos machos. Então, o macho pode acasalar ali com várias matrizes, enquanto a matriz ela vai ter que gestar, vai ter que desmamar os leitões. Então, é muito diferente para um efeito do que para outro você conseguir repetições, o tempo necessário. Então, você consegue muita precisão na estimação dos efeitos de diferença de desempenho entre os leitões que estão associados à genética proveniente do cachaço, porque você tem um número muito maior de repetições associadas ao mesmo cachaço do que você tem associadas a uma matriz. Então tem uma diferencinha na qualidade para o efeito que está fora ou para o efeito que está dentro na hora que você estimar, quando você usa modelos de classificação
aninhada em vez de cruzada. O meu objetivo com essa figura não é puxar a sardinha para a minha área, porque até a gente já utiliza para estimar componente de variância outras ferramentas mais modernas que consideram todo o pedigree e todas as associações de parentesco médio, e inclusive existem formas de utilizar o parentesco genômico para estimar componente de variância. O que eu queria mostrar com essa figura é só a diferença entre efeitos de classificação cruzada e efeitos de classificação aninhada, porque se a gente pegar esse conhecimento e levar para outras áreas, sub-áreas dentro da produção animal, a gente vai ver grande importância de aplicação. Por exemplo, a gente poderia utilizar um quadrado latino e às vezes ficar um número de repetições muito pequenas, e às vezes quando você vai ver o grau de liberdade do resíduo, muito baixo, então você não tem às vezes nem 10 graus de liberdade por resíduo. Então, o que a gente poderia fazer? Como no quadrado latino ele tem aquela rigidez de precisar de o mesmo número de tratamentos, igual ao número de controle vertical, igual ao número de controle horizontal, a gente poderia, se no número de tratamentos ele não vai poder aumentar, no número dos controles locais não fazia sentido aumentar, a gente poderia aumentar o número de repetições, mesmo assim, nesses experimentos com baixo número de tratamentos, dobrando esse quadrado latino. Então, repetindo o experimento, seja no tempo ou mesmo no espaço, utilizando mais animais. Talvez ajude, talvez complique. Aqui eu trouxe as matrizes de incidência desses efeitos. Então, a gente tem a média que incide sobre todas as unidades experimentais. Aqui a gente poderia ter um tratamento 1, um tratamento 2, se aqui tem um bloco 1 e 2 e ter sido delineado corretamente para isso, ou ter sido, na verdade, isso não serem blocos, serem fatores e o delineamento ter sido feito inteiramente casualizado. Eu sei que eu tenho aqui, olha só, todas as combinações do tratamento 1 e tratamento 2 vão ocorrer com todas as combinações de bloco 1 e bloco 2. Então eu tenho aqui, ó, e a média ela ocorre para todos os indivíduos. Agora o tratamento 1 ele ocorre para os 4 primeiros indivíduos. Desses aqui, ó, não tem efeito, não tem esse efeito, porque eles receberam foi o tratamento 2. Então o fator A2. Então por quê? Aqui você tem 1, ó, e aqui você tem 0. Aqui eles não receberam 2. Enquanto esses aqui receberam o fator B, a classe 1 dele. Ó, aqui e aqui, ó. E aqui não receberam. Esse aqui, ó, já receberam, esse indivíduo aqui, ó, já recebeu a classe 2 do fator B. Esse é a classe 1 e esse é a classe 2. E se a gente olhar, ó, eu tenho a classificação cruzada. Eu tenho todas as combinações de, ó, aqui é B1 e A1. Aqui é A1 e B2, ó. Aqui é A2 e B1, esses efeitos coincidindo, e aqui A2 e B2. Então, no modelo de classificação alinhada e hierárquica, é diferente. Ó. Aqui eu tenho o A1 e aqui eu tenho o A2, ó. A1 e A2. A média é incidente sobre todos os indivíduos, né? Agora o efeito do A1 nesses 4 primeiros e o efeito do A2 nesses 4 segundos. A gente não tem, ó, B11. O que é esse B1 entre parênteses 1? Esse parênteses quer dizer que ele está dentro da classe 1 do outro efeito. Então, o efeito dentro do outro. Então, confunde, porque você acha que o de dentro é o que vai estar dentro do parênteses. Não. Esse aqui está dentro do que está sendo representado pelo internamente o parênteses. Por que foi feito assim? Boa pergunta. Então, ó, eu tenho só aqui, ó, dentro do A1. Eu não tenho ele aqui embaixo, ó, dentro do A2. Ele não ocorre aqui. Por algum motivo, eu não posso repetir esse efeito de B em ambas as classes de A. Eu só posso testar repetidas vezes esse efeito da classe 1 de B dentro da classe 1 de A. Mesma coisa com o segundo efeito, a segunda classe de B. Já a terceira classe de B, ó, ela
ou a primeira classe dentro do quê? Do segundo efeito de A. Então a terceira classe de B, na verdade, é a primeira dentro da segunda classe de A. E a quarta classe de B é a segunda classe de B dentro da segunda classe de A. E só vai ocorrer aqui, ó. Só ocorre dentro da segunda classe de A. Obviamente eu utilizaria muito mais repetições que isso num experimento verdadeiro, mas isso aqui é só para facilitar a visualização. Então eu tenho 4 repetições para estimar o efeito de A1 e 4 para A2. Só que quando eu vou estimar os efeitos para D1, 2, 3 ou 4, eu tenho muito menos repetições. Então, nesse tipo de experimento, o efeito que está dentro ele vai ter menos qualidade nas estimativas dele. Então, pode ter esse problema. Por que eu trabalho com esse tipo de efeito? Porque pode ser necessário. Então, eu falei com vocês, o experimento mais simples talvez é o que eu teria menos chance de ter um confundimento entre efeitos, ter problema de interação, muito poucas repetições para uma subclasse de algum efeito. Então, por que a gente acaba trabalhando com esses modelos mais complexos? Porque muitas vezes eles são necessários, ou pelas condições experimentais, ou pelo que se quer testar. Mas a gente faz isso porque é necessário, não porque a gente acha bonito modelos mais complexos com uma modelagem mais pesada e difícil. O dia que a gente começar a escolher os modelos para ter artigos com uma publicação com um modelo mais bonito, mais pesado, a gente está caminhando no sentido errado, porque às vezes a modelagem mais simples é que vai ter maior número de repetição associado a um único efeito sem confundimento. Então a gente vai ter talvez melhor qualidade nas estimativas. A diferença na hora de representar efeitos de classificação cruzada versus classificação alinhada, eu resumi aqui nesse modelo mais simples que estava lá na matriz, que eu tenho um fator A e um fator B. Aqui a gente não falou nada de interação entre eles, a gente ainda vai falar sobre interação numa próxima aula, mas basicamente eu tenho aqui o A como subíndice I e o B com subíndice J. Enquanto na classificação alinhada eu posso ter uma modelagem assim, ó, do B com subíndice J dentro de I. Então, é uma forma de expressar que esse efeito B está dentro do efeito de A. Então, está alinhado dentro de A. Existem outras formas que você vê, às vezes, de representar o próprio efeito aqui, ó, em vez de no subíndice, mas essa daqui que é a mais comum. Quanto aos graus de liberdade, tomando como exemplo a matriz X anterior, a gente teria as fontes de variação aqui, ó, A, B, resíduo e total. E aqui A, B dentro de A, resíduo e total. Os graus de liberdade de A são o número de classes para o efeito, isão, menos 1. Para B é número de classes no efeito B, menos 1, J menos 1. E para o total é IJK, porque a gente tem repetições dentro das combinações de I e J, menos 1. Então lá a gente tinha 8 unidades experimentais, menos 1, 7. E tinha duas classes para o fator A, duas classes para o fator B. Então 2 menos 1, 2 menos 1, 1 e 1. E aqui a gente tem o que? Grau de liberdade do resíduo é igual ao total, menos o do A, menos o do B. Então, tudo que da variação total que não é explicada por A e por B vai para o resíduo. Então, a gente tem o IJK menos 1, que é o total, menos o que? Os graus de liberdade de A, que é I menos 1, e menos os graus de liberdade de B, que é IJ menos 1. Então, tirando tudo do parênteses, o que é menos com menos fica mais, e o que é menos com mais fica menos. Então, a gente pode cortar ó, esse 1 com esse 1, sobra esse mais 1 aqui. Então, fica IJK menos 1 menos J mais 1. Já para o de cá, que a gente tem o efeito de B dentro de A, em vez de ser, ó, que é igual I menos 1, aqui não é J menos 1, é J menos 1
multiplicado por I. Então a gente vai ter um J menos 1 dentro de cada classe de A. Então fica J menos 1 é 1, multiplicado por duas classes de A, fica 2 graus de liberdade. O total continua IJK e o resíduo passa a ser o que? O total menos o grau de liberdade de A e o grau de liberdade de B dentro de A. Então fica JK menos 1, menos o A, que não mudou nada, mas aqui ó, no B ó, mudou, porque fica I que multiplica J menos 1. Então, o negativo com negativo fica positivo, a gente já tira do parênteses, embaixo fica isso, menos 1. O I positivo fica negativo e o 1 negativo fica positivo. Então a gente já pode cortar esse 1 com esse 1 aqui. E o I que multiplica o J fica IJ, menos IJ, né? E o que multiplica o menos I que multiplica menos 1 fica mais I. Então a gente pode cortar também o menos I com mais I, fica IJK menos IJ. Agora eu vou tentar explicar por que eu coloquei esse conteúdo de efeito aninhado já aqui em quadrado latino. O quadrado latino, no meu ver, ele tem dois problemas. Um que eu acho que deve ser mais comum em experimentos com plantas, que essa rigidez dele tem que ter o mesmo número de controles de linhas, colunas e tratamentos. Então aqui nós temos um experimento com 3 tratamentos, aqui um com 4 e aqui um com 5. Isso pode gerar o quê? Se o problema de heterogeneidade é numa área e você quer trabalhar com 5 tratamentos e às vezes a restrição, o seu controle de colunas, ele tem problema de 3 heterogeneidades e você tem que trabalhar com 5. Então você acaba tendo que, se você for assumir essa modelagem, você acaba tendo problemas, né? Você trabalha com inclusão de um controle local em um local que não deveria ser aquele controle. Então você acaba assumindo heterogeneidade diferente da que você enxerga, da que existe realmente. Então esse para mim é o primeiro problema de se utilizar quadrado latino. Caso não coincida, né? Então pode coincidir? Pode. Agora, se acreditar que sempre vai estar coincidindo para ele ser utilizado perfeitamente, então esse eu acho que é o primeiro problema. Em animais, nós vamos ver depois o exemplo para que ele é mais utilizado, mas geralmente ele é utilizado em casos de experimento com animais em que a cabeça é cara, né? Então animais de valor aquisitivo mais alto. Principalmente se você for trabalhar com experimentos de nutrição em alguma raça que ela é mais cara de se adquirir. E aí, você reduzir muito o número de graus de liberdade do resíduo é o segundo problema que eu apontei aqui, que nós vamos ver aqui claramente. Ó, vamos supor que a gente tivesse 3 tratamentos, fizesse o quadrado latino, nós teríamos 9 menos 1, 8 graus de liberdade total. Menos 2, menos 2, menos 2, então a gente fica com o quê? 8 menos 6, 2 graus de liberdade do resíduo. A gente poderia chegar nessa equação aqui, ó, que é I ao quadrado, que é o número de tratamentos, menos 3I mais 2. Então aqui eu já coloquei que o T, o tratamento, a linha, a coluna, para quando eu tenho 4 tratamentos, vai ser o quê? 4 menos 1 é 3. Então coincide, né? Então por isso que eu coloquei junto aqui, ó. Cada um é uma fonte de variação. E aí o resíduo ficaria o quê? A mesma coisa, né? I ao quadrado menos 3I mais 2. Ou a gente poderia também fazer assim, ó. 15 menos 3 menos 3 e menos 3. Um de cada um aqui. Então, 15 menos 9 dá 6. Ou então, ó, I ao quadrado, né? 4 ao quadrado, 16. Menos 3I, menos 12. Mais 2, então 4 mais 2, 6. Então também seria possível. Aqui, ó, quando a gente trabalha com 5 tratamentos, aí as coisas já ficam melhores. Pelo menos em grau de liberdade do resíduo, porque a gente tem o 5 vezes 5, 25, menos 1, 24 graus de liberdade total. E no do resíduo a gente passa a ter o quê? Passa a ter, ou você faz o 24 menos 4, menos 4, menos 4, ou você faz aqui, ó,
25 menos 3 vezes 5, menos 15, 10, mais 2, 12. Então, a gente tem mais do que 10 graus de liberdade do resíduo, que muitos autores indicam como um experimento que já seria aceito, razoável, com qualidade. Então, no caso de 5 tratamentos, se você encontrar essa situação em que você quer testar, seria bem interessante. Ou então, o que poderia acontecer aqui nesse primeiro problema? A pessoa acabar testando mais coisas que às vezes nem faz sentido testar para coincidir com aquela heterogeneidade ou para aumentar o grau de liberdade. Existe uma outra opção que a gente vai ver aqui, que então esse aqui não atenderia, porque a maioria dos autores julga como razoável, a maioria das revistas aceita para publicação, não atenderia. 2 graus de liberdade do presídio só e 6 graus de liberdade do presídio. Agora é possível fazer uma modificação aqui, que seria eu repetir esse experimento, porque às vezes é muito caro para mim ter um grande número de animais. Então ter 20, 25 animais, adquirir tudo isso, às vezes ter espaço para tudo isso, ter para minha experimentação. Mas às vezes eu consigo repetir no espaço, em vez de eu ter 4 animais, eu ter 8. Então eu faço um quadrado latino e faço um outro quadrado latino 4x4. Por 4, né? E então eu teria um quadrado latino duplo. Ou nesse caso de 3 tratamentos, alguns autores sugerem você fazer um quadrado latino triplo. Então você ter 3 quadrados latinos. Esse aqui é menos usual de se ver e esse aqui é mais usual. Você também poderia trabalhar com quadrados latinos pode ser no espaço, você ter mais animais, ou pode ser no tempo e você repetir com esses mesmos animais o experimento, fazer um novo quadrado latino. Você vê ambos os casos em literatura. Existe muita discussão a respeito, mas ambos os casos podem ser encontrados. Então a gente vai ver daqui para frente um exemplo de quadrado latino duplo com 4 tratamentos. Só para a gente ver a diferença, aqui a gente teria um quadrado latino simples com 5 tratamentos, aqui um quadrado latino duplo com 4 tratamentos, e aqui um quadrado latino triplo com 3 tratamentos. Quanto aos graus de liberdade, vai depender. Por exemplo, nesse quadrado latino duplo que a gente está vendo aqui, os animais 1, 2, 3 e 4 são repetidos num futuro quadrado, 1, 2, 3 e 4. Dessa forma, o número de graus de liberdade animal fica sendo o quê? 4 menos 1, então fica sendo 3. Entretanto, se a gente verificar o período, ele é diferente, porque o período do primeiro quadrado latino, em que a gente ciclou os animais nesses períodos, ele é diferente do período do segundo quadrado latino. Não tem como você considerar que esse período aqui, os efeitos inerentes a esse tempo, 1, 2 e 3, tem alguma coisa a ver com os efeitos inerentes dos tempos 1, 2 e 3 que vão ocorrer num outro momento. Então, na verdade, a gente tem 8 períodos. Então, 4 dentro do quadrado 1 e 4 dentro do quadrado 2. Então, quando a gente vai calcular os graus de liberdade, fica 4 menos 1, só que 2 vezes, uma de cada quadrado. Então, ficam 6 graus de liberdade. Para o tratamento, a gente continua só testando 4 tratamentos. Então, o efeito do tratamento testado nesse quadrado é o mesmo testado nesse segundo quadrado. Então, a gente gastou apenas 4 menos 1, 3 graus de liberdade. E para o quadrado, quantos quadrados a gente tem? A gente tem 2. 2 menos 1, a gente gastou 1 grau de liberdade. E o total fica o quê? O total são 2 vezes, são 2 quadrados, vezes o quê? I elevado ao quadrado, que é o número de tratamentos, porque coincide linhas e colunas com o número de tratamentos. Então, a gente pode fazer dessa forma. Então, fica 4 ao quadrado, 16, vezes 2, 32, menos 1, 31 graus de liberdade. Para a gente calcular o do resíduo, basta a gente pegar o 31 e subtrair todos os outros. Menos 1, menos 3, menos 6. Que a gente vai chegar no valor 18. Ou então a gente poderia ir deduzindo e chegar em alguma dessas formulinhas simplificadas aqui e calcular direto. Quanto ao cálculo da soma de quadrados,
vai ser tudo parecido com o que a gente está acostumado até agora. Então eu coloquei aqui como normal, 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 o resíduo por diferença e a soma de quadrado total igual a gente fez até agora. O que vai mudar é a soma de quadrados do período, que vai ser calculado dentro de quadrado. Então nesse caso, para a gente calcular, a gente poderia simbolizar assim ou dessa outra forma. Então se é o período dentro de quadrado, a gente pode fazer a soma de quadrado do período dentro do quadrado 1 e do período dentro do quadrado 2. Como que seria isso? Aqui já está o somatório, que seria o quê? São dois quadrados, então indo de 1 até 2 aqui em cima. E aqui dentro a gente faria a soma de quadrados do período dentro do quadrado 1 e dentro do quadrado 2, esse restante aqui. A gente pode desdobrar então, temos o quadrado 1 e temos o quadrado 2. A gente poderia até usar um quadro auxiliar, somava todos esses elementos, coloco aqui, somo todos esses elementos que tiverem aqui, coloco aqui, somo todos e coloco aqui, somo todos esses e coloco aqui. O resultado, eu elevo ao quadrado, então elevo isso aqui ao quadrado, elevo isso aqui ao quadrado, elevo isso aqui ao quadrado, elevo isso aqui ao quadrado. Somo tudo, um somatório, e divido por 4. Então, somo isso aqui. E divido por 4, que foi o número de elementos, animais que eu utilizei para somar, para conseguir a soma dentro de cada período. E aí, eu tenho que subtrair da correção. Só que a correção não é aquela correção que a gente está acostumado. É a soma disso tudo que está dentro do quadrado, elevado ao quadrado, dividido por 16, que foi o número de elementos utilizados para fazer essa soma que foi elevada ao quadrado. E aí eu faço o mesmo procedimento para o próximo quadrado, para esse aqui. Então ele vai ter a sua própria correção, que vai ser a soma de tudo, elevado ao quadrado, dividido por 4, dividido por 4, então dividido por 16. E essa parte anterior é o quê? Pego esse aqui e somo, pego esse aqui e somo, pego esse aqui e somo, pego esse aqui e somo. Somo dentro de cada período. Elevo ao quadrado, somo o resultado e divido por 4, que foi o número de animais que eu usei dentro de cada período. Aqui eu trouxe um banco de dados para a gente fazer uma análise em quadrado latino duplo. Uma análise considerando que nós vamos fazer como se o período estivesse dentro do quadrado. Nós vamos fazer uma que ignora esse alinhamento, considera como se a gente não tivesse alinhamento, tivesse com o modelo de classificação cruzada para todos os efeitos. E vamos ver também uma análise em que a gente considera também o animal alinhado ao quadrado. Então aqui tem um banco de dados, aqui tem o nosso input, o cabeçalho. Então o primeiro elemento que vai receber aqui é o quadrado, tem isso tudo aqui é do primeiro quadrado e os de baixo do segundo quadrado. Depois a gente tem os períodos, 1, 2, 3 e 4 dentro do primeiro quadrado e dentro do segundo também. Qual que é a diferença? Se eu fizer a análise alinhado, esse 1, 2, 3 e 4 da parte de baixo vai ser um efeito diferente do 1, 2, 3 e 4 da parte de cima. A mesma coisa ocorre na última análise, que a gente vai colocar o animal também dentro de quadrados. E quando isso poderia ser interessante? Seria interessante no caso em que, vamos supor, você, um estudante de mestrado, trabalhando aí talvez com bovino de leite, e aí você precisaria, nesse caso que só o período está dentro do quadrado, repetir o quadrado latino no próximo ano, por exemplo. Isso para o experimento de doutorado é tranquilo, porque você tem um longo período para você realizar o seu experimento. Agora, para o experimento de mestrado, pode ser que você tenha que, às vezes, utilizar 8 animais em vez de 4 e fazer os dois quadrados latinos ao mesmo tempo. Como que a gente pede essa análise, então? Uma vez que a gente tem aqui, então, tem o input, tem o cards com todos os dados, tem o ProcPrint para a gente ver na tela o resultado. Aí o título aqui eu mudei para modelo alinhado, período dentro de quadrado. Então, nesse modelo aqui, que foi o
como eu crio os dados pensando nesse modelo, nada aqui são dados originais não, tá gente? De uma análise não, é tudo criado para a gente poder exemplificar. Então não tem validade, mas aqui a gente tem o class, os efeitos classificatórios que são tratamento, animal, quadrado, período. Eu pedi um proc ANOVA mesmo. Nesse caso aqui a gente está com os dados balanceados, a gente tem um modelo que resposta está em função do tratamento, do animal, do quadrado e do período, só que o período dentro do quadrado. Então a gente representa dessa forma, ó, período estava com per aqui em cima e quadrado estava com quad. Então a gente põe entre parênteses o nosso efeito, o qual o período está dentro. Para análise do teste aqui, nós vamos usar aqui, igual a gente já viu, means tract barra tuck. Na segunda análise, está tudo igual, menos o período não está dentro de quadrado. Então a gente vai analisar como se a gente tivesse o período podendo se repetir aquele efeito no outro quadrado, no quadrado seguinte, que não faz muito sentido. Mas só para a gente ver como ficaria o resultado, os graus de liberdade. E a última análise seria, além do período dentro do quadrado, a gente colocou também o animal dentro do quadrado. Seria o caso em que a gente usou alguns animais para um quadrado e alguns para outro, e poderia ser até um caso em que agora o período não faria sentido dentro do quadrado. Mas vamos analisar aqui dessa forma. Vamos colocar tudo para rodar de uma vez. Então temos os nossos resultados aqui, ó. Primeiro nosso banco de dados, depois temos a análise de variância com o período dentro do quadrado. Então está gastando 6 graus de liberdade. Então no resíduo a gente está com 18 graus de liberdade nesse caso. Vamos continuar descendo aqui, ó. Vendo os resultados também, o tratamento significativo não vai mudar aqui, ó. O teste tuck, se não me engano, foi igual em todos, ó, o resultado. D e C melhor do que B e que é melhor do que A. Então D e C foram estatisticamente iguais. Vamos para o próximo. Ó, nessa análise aqui, ó, o período não está dentro de quadrado. Então a gente gasta só 3 graus de liberdade, então fica 21 no resíduo. Só que ela não faz muito sentido, porque ela considera que o período 1 do primeiro quadrado é o mesmo efeito do período 1 do segundo quadrado. Então nesse caso aqui não faz tanto sentido. Já ó, o próximo vai ser o quê? Tanto o período quanto o animal a gente considerou que fossem aninhados. Nesse caso, ó, a gente gastaria 6 graus de liberdade, 6 graus de liberdade. Então, ficariam só 15 para o resíduo. Então, reduz um pouco. Então, dependendo da modelagem que você for utilizar, por causa de um sentido específico, por causa de um propósito, vai mudar um pouco os graus de liberdade. Mas, mesmo assim, a gente vê que ainda conseguiria atingir aquele rigor de 10 graus de liberdade para o resíduo. Eu fiz também planilha e coloquei aqui na aba Double TQL. E aí nós temos a nossa X, a Y, o Y chapéu e o erro aqui. Aqui o quadro da nova, com efeito de animal, tratamento, quadrado, período dentro do quadrado, e aqui resíduo, e aqui o total. Os graus de liberdade fica igual a gente mostrou lá, que é 31 menos 1. Que é 32 menos 1, 31. O animal eram 4 menos 1, o tratamento era 4 menos 1 e o quadrado eram 2 quadrados, então 2 menos 1. Já o período era o que? Era 4 menos 1, que é 3, só que 2 vezes, porque uma de cada quadrado, então ficava 6. E do resíduo é o que? É o total menos os demais. Aí na hora de calcular a soma de quadrados, a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado aqui, porque o que a gente acostumou fazer? Com efeito de classificação cruzada, né? Então a gente tirava o efeito do modelo e rodava o modelo reduzido e o modelo completo. A diferença entre a soma de quadrado não corrigida do modelo completo e a do modelo reduzido, a gente pegava para calcular
a soma de quadrado daquele efeito. Então, vai funcionar aqui isso para tratamento, para animal aqui que foi feito primeiro, uma X sem o animal, e está resolvido esse sistema. Então, temos aqui a soma de quadrado do modelo completo, e aqui é desse modelo reduzido que tirou da X a incidência de animal. E quando a gente faz um menos o outro, soma de quadrado de animal representava muito pouco da variação. Quando a gente vai para o tratamento, já muda um pouco o valor obtido, é um valor muito maior. Mas basicamente o que a gente fez é tirar aqui as colunas de incidência do tratamento. Outra coisa que a gente fez diferente é que a restrição aqui é que a gente omitiu uma coluna, né, para fazer uma restrição do sistema para essas colunas aqui não ficarem iguais à da média. Então a restrição que a gente usou, em vez de ser aquela lá embaixo, a gente utilizou uma que a gente tornou, incluiu a quarta coluna dentro das colunas 1, 2 e 3. Então para o quadrado ficou 1 e menos 1, já para o animal 1, 2, 3 e o 4 ficou menos 1 no efeito A1, A2 e A3, quando eu tenho um animal que é o quarto animal. Então temos a solução para ele e temos a solução do soma de quadrado não corrigido do modelo completo do reduzido, e aqui a gente tem uma diferença maior na soma de quadrados. Aqui a gente fez o mesmo modelo, só que em vez de a gente só tirar o quadrado, aqui começa a mudar. Como o período está dentro de quadrado, eu tirei o que? O efeito do quadrado e do período. Então nós temos um modelo aqui, que é o modelo sem quadrado, sem período. Nós temos um outro modelo que é o modelo sem o período, que está dentro de quadrado, mas que mantém o quadrado. Ele não foi exposto aqui porque é basicamente eu pegar isso aqui e omitir essas últimas linhas. Então eu não repeti de novo, não. E temos o modelo completo. Quando a gente subtrai o modelo completo do modelo sem o período dentro de quadrado, a gente obtém a soma de quadrados do período. Agora, para a gente obter a soma de quadrados associada ao quadrado latino, a gente vai ter que pegar o modelo reduzido, que está só sem o período, mas continua mantendo o quadrado, e subtrair dele o efeito, a soma de quadrados não corrigida do modelo que tira tanto o período quanto o quadrado. Quando a gente fizer desse jeito, a gente vai conseguir a soma de quadrados correta. Isso vai ocorrer por conta da classificação hierárquica, né? Então, a cálculo da soma de quadrado, ela vai ter que você vai ter que tomar esse cuidado por causa do período que está dentro de quadrado. Indo lá em cima para a gente conferir, vai bater com os resultados do SAS, né? Então, quando a gente pega aqui, a gente está pegando nos respectivos locais que já foi feita essa subtração do modelo completo, menos o modelo que remove esse efeito que a gente está buscando. O quadrado médio é a soma de quadrados dividido pelo grau de liberdade, então não muda muito. O F calculado, a gente usou o resíduo como testador. E aí a gente tem o p-valor aqui. Também foi feito aqui do lado o duck, né, para esse caso. Obrigado pela participação. Até a próxima.